Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes em Jerusalém, num lugar que nós visitaremos quando estivermos em Jerusalém, hoje chamado de Igreja do Galicanto. É um lugar original, arqueologicamente constatável. Ele negou 3 vezes, conforme vocês sabem e conhecem, saiu dali e chorou amargamente. Foi-lhe enviada uma mensagem. A mensagem dizia: digam aos meus discípulos e a Pedro, ele é destacado do grupo de discípulos, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Durante aquele período, Jesus apareceu algumas vezes aos discípulos em Jerusalém, com portas e janelas fechadas, conforme as descrições do Evangelho de João. Capítulo 20. Até que a gente chega em João 21. E em João 21 o que nós temos é isto aqui. É o Mar de Tiberíades, ou Mar de Quinéret, ou Mar da Galileia, ou Mar de Magadon. São todos termos para designarem o mesmo lugar. E Pedro e 6 colegas, entre eles João, o apóstolo, estavam aqui pescando. Era algo que lembrava aquele primeiro encontro de Jesus com Pedro, em Lucas 5, na pesca maravilhosa, quando eles tinham pescado uma noite inteira e nada apanharam, e pela manhã Jesus disse: lancem a rede de novo, vamos sair para pescar. E eles saíram e era tão grande a quantidade de peixes que eles quase foram a pique e tiveram que pedir ajuda. Pois bem, 3 anos e 3 meses depois, após a crise de Pedro em Jerusalém, ele, tomado ainda de todas as culpas, de todas as angústias, de todas as aflições, de todos os medos, de todas as incertezas, veio para cá porque a ordem era explícita. Ele foi o único mencionado pelo nome. Digam aos meus discípulos e a Pedro, que era o que mais se excluía. Ele estava num processo de autoexclusão incomparável, mais do que todos os demais. Por isso, a validação, a afirmação feita a ele é particular. Digam a todos, e especialmente a Pedro, que vá a Galiléia e lá me verão. E eles voltam e passam uma noite inteira aqui pescando, esperando que Jesus aparecesse em algum momento, e Jesus não apareceu em momento algum, e eles, enquanto isso, pescaram e não pegaram nada. Quando foi de manhã cedo, o sol nascia do lado de lá. Jesus estava em pé na praia, ressuscitado de entre os mortos. Eles olharam bem cedinho, 5 horas da manhã, viram aquela silhueta desenhada aqui na areia, que não era pedregosa como hoje é. Já houve tantos eventos milenares para fazerem disso aqui um lugar pedregoso como é. Era diferente. E eles olharam, viram aquela silhueta, e da silhueta procedeu uma voz que dizia: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles disseram não. Aí Jesus disse: então lancem a rede à direita do barco e achareis. E eles jogaram a rede à direita do barco e já não podiam puxar a tão grande quantidade de peixes. O número exato é 153 grandes peixes. E a ponto de que o barco outra vez, semelhantemente à narrativa de Lucas 5, estava indo a pique. Então João disse: é coisa de Jesus, é o Senhor, só pode ser. E Pedro estava nu. Normal homens ficarem nus à noite, pescando, não molharem a roupa, ninguém tinha roupa de surfista. Estavam nus, pescando. Quando Pedro ouviu que era Jesus, se cingiu rapidamente com aquela cuequinha antiga, uma toalhinha, deu uma amarrada e pulou na água
com toda aquela avidez que lhe era peculiar. E veio nadando, e quando veio saindo da água todo molhado, chegando aqui, ele viu um braseiro. E no braseiro, Jesus tinha, de um modo que não nos é explicado, já colocado alguns peixinhos que ele mesmo, como chefe, estava preparando, estava assando. Interessante, preste atenção. Só há 2 lugares no Novo Testamento grego onde a palavra braseiro aparece. Uma é na casa de Caifás, onde Pedro negou a Jesus em volta de um braseiro. O outro lugar onde aparece é aqui em Tiberíades, em volta de um braseiro. Olhem o carinho, olhem o cuidado psicológico, olhem as minúcias da reconstituição cenográfica que Jesus faz para curar a mente doente culpada de Pedro. Peixes já estavam sendo assados por ele mesmo. E ele diz a Pedro e aos demais: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Pedro, tomado de culpa, não quis nem permitir que os amigos ajudassem. Ele mesmo saiu correndo na direção do barco e disse: não, ninguém pega. Isso aqui é comigo. Agarrou a rede. Todo culpado faz assim, não é? São mecanismos de compensação. O cara está culpado, ele quer salvar o mundo, ele quer suprir todas as lacunas que ele deixou, ele quer que a justiça própria dele o justifique, ele quer fazer alguma coisa heróica, ele quer fazer alguma coisa messiânica, para ver se encobre o mal feito realizado, a culpa guardada no coração. É um mecanismo quase inevitável. Todo culpado quer fazer uma compensação grandiosa. Aí Pedro vai puxando resfolegantemente a rede, traz alguns peixes, entrega a Jesus e eles comem. Após terem comido, no silêncio daquela madrugada, sem que ninguém falasse nada, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Olha o silêncio. Tu me amas mais do que estas coisas, mais do que as tuas atividades, mais do que os teus empreendimentos, mais do que os teus negócios, mais do que aquilo que caracterizou a tua vida? E Pedro disse: eu te amo. Até aí o termo que Jesus estava usando para caracterizar amor é amor fraterno, amor de amigos. A tua amizade por mim excede o que tu chamas de valor imediato. E Pedro disse: eu te amo. Aí Jesus pergunta uma segunda vez. Lembrem, tinham sido 3 negações na casa de Caifás. Não conheço, nunca vi, não sei quem é este homem, seguido de um monte de palavrões e praguejamentos que ele lá falara. Jesus então pergunta a segunda vez: Pedro, amigo, a tua amizade por mim transcende o teu apego a homens, a relacionamentos? É amor designado como filéu, amor fraterno. Outra vez Pedro disse: sim, tu és o meu melhor amigo. Não tem ninguém que seja um amigo mais especial para mim do que tu és. Aí Jesus faz silêncio. E pela terceira vez, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas com amor sublime, tu me amas com amor agapau, tu me amas com aquele amor que a gente só devota a Deus? Aí Pedro se entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez.
e disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes o meu coração, tu sabes a porcaria que eu sou, tu sabes como eu te neguei, tu sabes que eu sou impulsivo, tu sabes que eu ando sobre as águas e naufrago, tu sabes que eu digo sim e esqueço, tu sabes que eu digo tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e logo depois falo uma besteira. Tu sabes como eu sou ambivalente, tu sabes como eu sou ambíguo, tu sabes todas as coisas, tu me sabes. E apesar de mim, eu sei que tu me sabes, e eu sei que tu sabes que se Deus pode ser amado, eu só amo a Deus em ti. Aí Jesus vira-se para Pedro e diz: olha, tudo isso vai passar. Aqui na Galileia, quando tu eras bem novinho, tu já fostes mais novo do que és hoje e ainda és forte. O teu ímpeto era esse, tu fazias o que querias, tu sempre te autodeterminaste, tu nunca tiveste dúvida, tu nunca pediste opinião de ninguém, tu sempre te levantaste e foste, desde o princípio tu fizeste assim. Mas vai chegar o tempo da tua fraqueza, onde tu vais me amar contra a tua força. Tu vais me amar sem vigor, tu vais me amar sem poder, tu vais me amar sem energia, tu vais me amar quando dói, tu vais me amar quando tu não puderes, tu vais me amar contra todas as possibilidades de impulso que te faltarão. Nesse dia, tu não terás mais nenhuma autodeterminação. Sobrará em ti apenas a pureza de um amor cheio da força, da consciência, enquanto o corpo estará enfraquecido e tu não terás nenhum poder de te autodeterminares. Neste dia tu vais saber a profundidade do meu amor, do teu amor por mim. Agora, vem comigo, vamos andar pela praia. E eles saíram andando, ele e Jesus, e os outros ficaram para trás. Quem anda por aqui, qualquer lugar, vocês estão ouvindo o meu barulho? Os dois iam andando, e Pedro ouviu um barulho vindo de trás. E ele olhou. Era João, mais jovem, aquele discípulo que se dizia que era quem Jesus amava pelas intimidades que ele tinha com Jesus, tinha liberdade de colocar a cabeça no peito de Jesus e fazer perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Pedro então olha para trás, porque Jesus tinha acrescentado acerca dos dias da fraqueza de Pedro, dizendo: chegará o dia naquela fraqueza em que tu estenderás a tua mão e outro te vestirá e te levará para onde tu não queres. E quem escreveu o Evangelho, que foi João, disse: isto Jesus falara para mostrar a Pedro com que gênero de morte, de fraqueza, de impotência ele haveria de glorificar a Deus na sua partida, na sua morte, que se daria em fraqueza total, em impotência total, na mão de terceiros. A tradição diz que ele foi morto de cabeça para baixo, que quando foram crucificá-lo ele teria dito: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Aí ele vai andando e ele já tinha a profecia do final dele. Está seguindo a Jesus, sabendo que o homem forte andaria com Deus até minguar em fraqueza e o amor dele haveria de ser purificado na impotência. Quando ele ouve o barulho da caminhada de João atrás, ele volta-se para Jesus e disse: ó, eu já sei o que vai me acontecer. Mas e quanto a este?
É uma tentação, né? A gente fica sempre querendo saber o que vai acontecer com os outros. Meu perrengue eu já sei. Mas será que eu me perrenguearei sozinho na existência ou haverá uma socialização de fraquezas dessa vida? A nossa maldade, a nossa mesquinharia é imensa, mesmo no dia da nossa maior sublimidade. Ele vira e diz, e quanto a este? São as comparações. Aí Jesus disse, olha Pedro, se eu quiser, diferentemente do que eu te disse, que ele não morra, que ele viva, 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 até que eu volte, que te importa? Vive a tua vida. Vive a tua vida, não te compares com ninguém. Não perguntes pela existência do outro em relação à tua. Basta cada dia o seu próprio mal e basta cada existência a sua própria profecia e basta cada jornada o seu próprio trajeto, vive o teu. Meu caminho com cada pessoa é particular, é intransferível, é singular e é incomparável. Cada um aqui viverá o seu caminho. Uns vão morrer saudáveis até o último dia da vida, recolherão os pés ao leito, abençoarão os netos e bisnetos e partirão. Outros terão câncer, outros ficarão com o ventre inchado de dor, outros terão que fazer hemodiálise, outros vão ter que abrir o peito, outros vão experimentar o que nenhum de nós aqui imagina que será. E cada um de nós aprenderá a amar a Deus na singularidade da sua jornada e do seu trajeto. Sem olhar para o lado, sem fazer perguntas, apenas seguindo a Jesus na jornada que nos é peculiar com Ele. Como eu disse, eu costumo falar aqui para sempre, mas o tempo não dá. Eu quero concluir com uma imagem. É a imagem do meu pai morrendo. Morreu 5, 6 vezes num período de 60 dias e voltava dos mortos de maneira extraordinária. Mas uma das coisas mais lindas que eu vi na morte dele, nas 6 mortes que ele morreu e das quais voltou, e voltava me dizendo que tinha visto coisas. Como uma das vezes ele voltou e disse, meu filho, nesse hospital estão acontecendo coisas gloriosas. E eu também estou vendo coisas horrendas. Tem gente partindo de modo horrendo e tem gente partindo de modo glorioso. Mas para mim, uma das coisas mais lindas foi quando ele teve uma discrasia sanguínea que o médico não sabia nem definir o que era. Ele começou a sangrar por todos os poros e por todos os lados. Abriram-no de ponta a ponta e já nem mais o fecharam, deixaram-no aberto. Me chamaram que eu tinha ido em casa tomar um banho e quando eu voltei, parecia uma cena de uma pintura de Miguel Ângelo. Aquela luz de hospital numa sala solitária, grande, aberta, sem nada, um único leito. E ele todo aberto, com as pernas abertas, com os braços abertos e com o peito aberto. E o médico disse, ele está morto. E quando eu olhei aquela luz em cima dele, o que me deu foi uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria, que eu fiquei com vergonha do médico. Eu tive uma epifania. Parecia que eu estava vendo o Isaac.
Parecia que eu estava vendo a Pietà. Aquela vida linda que foi a vida que mais me inspirou na face da terra, dentre os humanos com os quais eu convivi. Aberto, morto, branco, esquálido. E eu fiquei com vergonha de me ajoelhar e gargalhar de um gozo inexplicável pela alegria de ter sido filho e contemporâneo daquele homem. E eu falei para o doutor Marcel, um minutinho, por favor. Entrei no banheiro, fechei a porta, me joguei no chão e chorei. Disse: Senhor, obrigado pelo fim lindo que tu deste a ele. Que coisa mais maravilhosa, que Pietà. Deitado, sentado no colo da Virgem, que nada mais era do que um leito de ferro frio. E para mim, parecia o espetáculo dos espetáculos. Quando eu voltei, surpreendentemente, a discrasia parara, o sangue estancara, e ele ainda viveu mais 15 dias. E ninguém nem mais o fechou, puseram apenas uma tela sobre ele. Durante cujo tempo ele se comunicou, e eu não vou aqui dizer como, e nem narrar os fatos e a gloriosidade daquela manifestação. Mas aquele foi o dia no qual, mais do que em qualquer outro dia, eu aprendi que não existe tragédia sem beleza quando a gente ama o Senhor de todo o coração. Tudo é lindo. E eu não tenho que perguntar pelo outro. Eu só tenho é que glorificar a Deus com a minha vida. Não há perguntas a fazer quanto àquele, quanto a este, como será. Eu não sei como eu partirei, eu sei que será lindo. Eu sei que será glorioso, porque eu sei que eu seguirei o Senhor até o último dia da minha vida. E o que é maravilhoso nisso tudo é que nesse lugarzinho aqui, em alguns minutos, aconteceu o que Freud não conseguiria realizar em 100 anos de análise. A mente de Pedro foi curada. Para cada 3 negações, 3 afirmações. Para o braseiro da negação, havia o braseiro da validação. Para todas as relatividades afirmadas e sentidas por ele, havia as afirmações do amor de Deus e a certeza que Jesus dera a ele, de que o glorioso não é, nesta vida não é se você é poupado. O glorioso nesta vida é, não importando o que, se você não desiste de seguir até o fim. Eu queria falar para sempre, mas eu tenho que parar aqui. Guardem isso no coração. Cada um fará a sua jornada, não olhem para o lado. Não se comparem com ninguém. Cada um de nós viverá a glória que puder viver, se todos nós apenas decidirmos seguir a Jesus e não nos confundirmos com a jornada de ninguém. Há uns que ficarão muito tempo, há outros que irão mais rápido, há uns que partirão sem dor, como João, dores psicológicas, mas não físicas. Outros irão carregados de gemidos. Nada, todavia, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura de qualquer natureza ou dimensão, muito menos a jornada do meu irmão. Quanto a ti, vem e segue-me. Jesus
nós queremos te seguir até o último dia e entrarmos pelo portal da eternidade com o coração feliz pela jornada que tu nos deres, com dor, sem dor. Dá-nos a graça de te amarmos mais do que coisas, mais do que as melhores amizades. Coloca no nosso coração esse amor sublime, que não fique impressionado com nenhuma relatividade. Assim como eu te peço que os traumas, as negações, as falhas de caráter, as impetuosidades, as ambiguidades, as ambivalências que marcam a nossa vida, milagrosamente sejam curadas pelo teu perdão. Que tu cries os cenários da nossa restauração acontecendo no interior de cada um de nós, aplicado pelo Espírito Santo hoje. Agora, que nós nos levantemos estranhamente sarados, felizes, reconciliados, dizendo: eis que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque nós estamos em Cristo. Por isso, não olhando para as coisas que para trás de nós ficam, nós prosseguiremos para o alvo, para esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que já nos está garantido, se tivermos a simplicidade de um caminho simples, se não quisermos ser o outro, se não quisermos imitar ninguém, se quisermos apenas viver nós mesmos em Ti, para que a Tua plenitude se manifeste em nós. É o que eu te peço, em Teu nome, Jesus. Amém e amém.